Vamos falar aqui, já acessando o sistema, nós temos aqui controle de acesso, cadastro de departamento regional, cadastro de unidades operativas e cadastro de unidades móveis. Nós temos o entendimento e até a nossa sugestão para que todos os multiplicadores é que a parte de controle de acesso do sistema, tá? Controle de login de usuário, controle de liberação de acesso ou não a determinadas telas, ela não fique aberto para todo e qualquer usuário do sistema. Por dois motivos. Primeiro, pela própria amigabilidade da tela. Eu tenho que conhecer realmente o que eu estou fazendo dentro da tela. E segundo, e mais fundamental aqui dentro, por uma questão de segurança. Se eu libero acessos a essa tela e a pessoa vem aqui e libera determinada tela ou não para um amigo, para um colega de trabalho que não deveria ter esse acesso, os regionais podem ter problemas quanto a isso, como já ocorreu infelizmente em outros momentos, tá? Então eu liberei acesso a uma tela de pagamento que eu não deveria, eu liberei acesso a uma tela de recebimento que eu não deveria. Então existe aí infelizmente exemplos de mau uso, de má gestão dessa tela. Então, controle de acesso. O Mira permite que você libere acessos a telas e a objeto de telas por grupo de usuários ou por usuário do sistema. Vamos explicar melhor isso. Então eu tenho aqui os meus menus, então eu tenho aqui dentro do sistema, do lado esquerdo, os menus principais do sistema. Percebam que eu estou cadastrado como um administrador, então eu tenho aqui diversos acessos completamente aqui a quase todo ao sistema. Dentro de cada menu de acesso, eu tenho os menus principais, então, por exemplo, a tela de departamento regional, tá? Então, eu, usuário Juliano, tenho acesso à tela de departamento regional. Eu, usuário Juliano, deixa eu pegar aqui, por exemplo, eu estou com uma base de teste aqui, tá? E aqui dentro eu tenho os objetos da tela. Entende-se por objetos abas, entende-se por objetos botões, entende-se por objetos, por exemplo, vamos lá para uma tela de pesquisa, entende-se por objetos opções, entende-se por objetos botões, tá? Então, dentro da tela de controle de acesso do sistema, então deixa eu voltar para a tela de controle de acesso, dentro dessa tela, cada ação que eu clicar aqui dentro, eu estou falando em específico de acesso a telas, e deixa eu pegar aqui uma tela de apoio, por exemplo, e dentro de cada tela, eu tenho no menu aqui ó, do lado direito, eu tenho acesso aos objetos da tela. Então vamos dar um exemplo aqui mais claro. Eu posso, para a tela de apoio financeiro, então eu tenho aqui ó, na descrição, o apoio financeiro, eu posso, aqui do lado direito em cima, inserir, editar, excluir e visualizar. Então, para qualquer acesso à tela do sistema, para aquele grupo específico ali em cima, ou para aquele usuário específico, eu posso liberar a inserção, edição, exclusão e visualização para aquela tela. Então, vamos dar um exemplo clássico. Tela de movimentação financeira. A tela de movimentação financeira, que é o assunto, se não me engano, da nossa quinta-feira, tá? Ela é uma tela-chave dentro do sistema. Para a parte financeira, a partir do momento que eu fecho a movimentação financeira, eu travo todo o trabalho da unidade operativa, tá? Eu não permito mais que a unidade operativa faça venda, faça matrícula, faça recebimento. Então, ela é uma tela-chave. Eu não posso liberar a tela de movimentação financeira para todo e qualquer usuário. Eu só posso liberar, por exemplo, para o grupo financeiro, tá? Então aqui em cima, o grupo financeiro. Aí eu quero fazer algo além disso.
todos ali do grupo financeiro podem ter acesso para incluir uma movimentação financeira, para visualizar uma movimentação financeira, contudo, eles não podem excluir uma movimentação financeira, porque existe todo um controle em cima disso. Então, para o grupo financeiro, ali em cima, eu vou liberar o acesso para inserção e edição, mas eu não vou liberar o acesso de exclusão. Eu só vou liberar o acesso de exclusão para o grupo da contabilidade. Por quê? O grupo da contabilidade que vai validar se eu já tinha feito uma conciliação, se eu já tinha feito uma integração, quais são os impactos que isso vai ser feito. Então, para o grupo financeiro, eu vou inserir e editar. Contudo, somente para o usuário, por exemplo, XPTO lá do financeiro, aqui no caso o Emira, somente para esse usuário, eu vou novamente lá na tela de movimentação financeira e somente para esse usuário eu vou liberar determinados acessos, por exemplo, a exclusão de uma movimentação financeira. Então percebam, o Mira permite que você controle acesso por grupo ou por usuário. O Mira permite que você controle acesso a determinadas telas, a objetos daquela tela ou a recursos específicos daquela tela. E aqui, visualmente, eu vejo aqui, ó, se eu tenho acesso ou não àquele recurso. Então, aqui está sinalizado para inserção, edição, exclusão, que sim ou não. E aqui do lado, eu verifico também se eu tenho acesso a determinados recursos daquela tela. Então, por exemplo, para este usuário aqui em específico, ele tem acesso para reabertura de caixa, mas não tem acesso a um determinado relatório. Quais são as dificuldades dessa tela? Quando essa tela foi construída, lá nos primórdios do começo do projeto, lá no ano de 2000, pensava-se que essa tela, somente a equipe que daria acesso a essa tela, somente a equipe de desenvolvimento. Contudo, com a criação do convênio, com o aumento do convênio, essa tela ela foi disponibilizada para vocês, multiplicadores, fazerem o controle. Até porque, vamos dizer assim, eu não estou dentro do regional. Eu não sei se o usuário X pode ter acesso a esse recurso. Então, a Grace aí em Rondônia, que vai fazer esse controle aqui, porque ela que conhece o usuário aí da ponta, ela sabe se esse usuário tem acesso ou não a uma determinada tela. Então, cada um dentro do seu regional que vai fazer este controle, ok? Nós já tivemos relatos claros de dificuldade de configuração a essa tela. Abram um chamado para a gente no Redmine. Perguntem, como que eu libero o acesso a um determinado relatório para um grupo de usuários? Nós vamos sinalizar, tá? Outra coisa de controle aqui de acesso. O Mira permite que cada um de vocês façam a configuração que for mais conveniente para o regional. O que significa isso? Aqui no menu administração do sistema, eu tenho aqui, ó, grupo de usuários. Então, cada regional tem autonomia para criar aqui o nome do grupo de usuário que melhor representa o seu regional. Então, eu vou descrever aqui a hierarquia, o nome das minhas coordenações, supervisões, o nome dos meus setores, que melhor representa dentro do meu regional. Feito isso, feito o cadastro desse nome de grupo, aqui na tela de ações por grupo de usuário, é onde eu vou configurar para aquele grupo ou para aquele usuário que melhor representa o meu regional. Então, para a secretaria, eu vou localizar, eu vou ter aqui realmente quais são os acessos que a secretaria tem ou não para aquele grupo, tá? Senhores, quanto à parte de controle de acesso, dúvidas? É uma parte bem simples, que a gente não tem aqui muito o que descrever, a gente basicamente diz só como que isso funciona.
E lógico, lá dentro do wiki tem algumas ações que ajudam a essa configuração. E na dúvida eu peço que vocês mandem para a gente essas dúvidas, esses questionamentos. Tudo bem até aqui? Pessoal, por exemplo, do Alagoas aí, que eu sei que são multiplicadores mais novos aí dentro do convênio, tudo bem? Bom, pela nossa conversa, pelo nosso chat aqui, acredito que sem problemas. Dando continuidade, deixa eu fechar aqui. Dando continuidade conforme a nossa pauta, nós temos aqui o cadastro do departamento regional. Dentro do menu 7, organização, cadastro do departamento regional, todas as nossas telas do sistema, tá? São telas que na parte superior eu tenho o botão novo, botão de edição, eu tenho gravação e cancelamento, exclusão, preparação e localização, opção, impressão e o botão de sair, tá? Peço até aqui uma certa autorização aqui do Regional de Rondônia. Nós estamos usando a base de teste aí de vocês, tá? Eu não me lembro de quando foi a atualização dessa base, mas vamos lá. Dentro do cadastro do departamento regional, quando a gente fala de sistemas, a gente pode até achar um pouco estranho o cadastro do departamento regional. Mas espera aí, para que eu tenho uma tela de cadastro se o meu departamento regional é único? Eu não tenho mais de um cadastro de departamento regional, tá? Mas basicamente esta tela, ela vem a alimentar os cadastros básicos para os outros recursos do sistema provenientes do departamento regional, como sigla, como o nome completo, como o endereço do departamento regional no estado, tá? CEP, o que mais que nós temos aqui, ó? Conta bancária. Então, por exemplo, eu vou fazer determinados cadastros que eu posso fazer a vinculação do departamento regional para esse cadastro. Então, eu posso utilizar o cadastro aqui de conta bancária do departamento regional. A aba que eu considero muito importante, ou a mais importante do departamento regional. Toda vez que entra um regional novo no convênio, a gente tem que passar com o multiplicador regional quase que uma tarde só para configurar os parâmetros do departamento regional. Então, se a gente for dar aqui, por exemplo, um clique aqui para ele ordenar por código do parâmetro, eu tenho aqui hoje dentro do sistema, acho que nós já estamos aqui, acho que mais de... nós já temos aqui mais de 200 parâmetros do departamento regional que vão deixar que o sistema funcione de uma forma diferente de um departamento regional para o outro. Então, não que a gente tenha sistemas diferentes. Uma das vantagens ou uma das qualidades que a gente sempre teve dentro do Mira é garantir que todos os regionais estão utilizando a mesma versão do sistema. Por mais que eu tenha um pedido, por exemplo, Mato Grosso do Sul fez um pedido de um relatório. Este relatório ele não é disponibilizado só para o Mato Grosso do Sul. Ele é disponibilizado para todos os 13 regionais do convênio e mais a Escola de Gastronomia do Departamento Nacional em Brasília. Todos eles utilizarão este relatório. Ah, mas espera aí, o meu regional trabalha de uma forma e o meu regional trabalha de outra forma. Ok, nós vamos então para a mesma tela, para o mesmo recurso, configurar parâmetros de uma forma que o regional possa ter a sua isonomia, ter a sua identidade, que diferencie ele administrativamente dos outros regionais. Então, um exemplo, vencimento de parcelas, tá? O meu regional quer que as suas parcelas sejam vencidas no dia 1º, no dia 5, no dia 10, no dia 15, no dia 20, 25 e 30, ok? Então eu vou configurar aqui o parâmetro 1, vencimento de parcelas, e eu vou configurar para o dia 15, 25, 30, 5 e 10. Ah não, eu quero que o meu regional funcione com vencimento de parcela para todos os dias do mês.
Perfeito. Para este parâmetro, eu vou configurar ele 31 vezes, eu vou indicar todos os dias de vencimento aqui dentro, tá? Então eu vou vir aqui, editar, vou dar o botão novo aqui no cantinho, e aqui dentro eu vou fazer a configuração do meu departamento regional, tá? Juliano, como que funciona esses parâmetros? Aonde que a gente pode ter mais informações desses parâmetros, tá? Então eu tenho aqui, ó, parâmetros no wiki. Vou dar um enter, tá? Aqui dentro, deixa eu pensar, como eu estou aqui como administrador, eu tenho mais informações. Deixa eu pegar aqui só o wiki, tá? Eu tenho aqui aonde aparece a palavra parâmetro dentro do wiki, eu vou ter essas configurações. Então, por exemplo, regras para bloqueio de ministrantes. Eu tenho aqui, ó, de acordo com os parâmetros. Por exemplo, deixa eu abrir aqui para a gente pegar melhor o exemplo. Para funcionamento de bloqueio de prestadores de serviços, eu tenho que ter a configuração do parâmetro 105, 106 e 208. Então, lá na tela de departamento regional, eu tenho que ter configurados nesta tela os parâmetros. Por exemplo, 105. Então, para este regional, ó, intervalo de meses para recontratação. 106, saldo máximo de horas por ministrante. E o parâmetro 208, por exemplo. Vou lá no parâmetro 208, duração máxima para cada contrato. Então, por exemplo, quando a gente vai liberar um novo recurso, no Whats News, vem lá a ação do novo recurso e vem lá descrito necessidade de configuração do parâmetro 210. Tá? Então é por essa tela de parâmetro do departamento regional que a gente faz esta configuração. Outro ponto importante da tela de departamento regional, variáveis para composição de custo. Para quem é da área financeira, isso aqui é muito importante. Quando a gente vai fazer a contabilização do PSG, do Programa Senac de Gratuidade, anualmente o departamento regional encaminha para cada regional o valor hora-aula do seu CMAHA, né? Custo anual médio hora-aula aluno, tá? Então, para este departamento regional, em 2010, em 2011, em 2012, eu tinha um custo de CMHA para composição do PSG. Esse valor tem que ser configurado anualmente e ele impacta lá na contabilização da carga horária do PSG. Assunto também, se não me engano, na nossa sexta-feira aqui que nós vamos falar sobre ele, tá? Outra aba muito importante do departamento regional é a aba de integração. Todos os nossos regionais hoje têm a integração Mira MXM, financeira e contábil em funcionamento, tá? E lá dentro dessa integração, por exemplo, dentro do MXM tem o código da empresa no MXM. Por exemplo, para esse regional aqui é o código 24 e por aí vai. Então, nesta aba aqui, nós temos as informações dessas integrações aqui referentes ao departamento regional. Voltando aqui para a aba inicial, algumas coisas que a gente tem bem, que eu gosto, que eu destaco aqui dentro. É a sigla, isso aqui ali aparece em determinados relatórios. Nós temos aqui o CNPJ, que aparece, por exemplo, em integração com o MXM, aparece no diploma. Então, essa tela nós temos aqui, ó, o responsável, quem é o diretor regional, por exemplo, que vai sair lá no certificado que é impresso para o aluno. Então, é nesse cadastro do departamento regional que a gente faz esse tipo de cadastro, esse tipo de configuração. Recomendação da equipe para esta tela. Somente a equipe de multiplicadores do regional que deve ter acesso a esta tela do departamento regional. Ou mesmo, somente a equipe de contabilidade, por causa da aba de integração com o MXM, que deve ter acesso a esse cadastro
do departamento regional. Quanto a esta tela, alguma dúvida? Pelas respostas dos senhores aqui, tudo ok. Bom, dando continuidade, passando da tela de departamento regional, aí sim, uma tela com mais impactos dentro do sistema, é a tela de cadastro de unidade operativa. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma unidade aqui qualquer neste banco, tá? Vê se só atualizou aí para mim, Michael, se está aparecendo. Perfeito. Acredito que já tenha atualizado para a grande maioria aí. Dentro do mesmo menu 7, organização, nós temos a tela de cadastro de unidade operativa. O que a gente destaca aqui dentro desta unidade, tá? O próprio nome fantasia e razão social, que são cadastros que aparecem em determinados relatórios do sistema. Nós temos aqui o nome da gerente ou do diretor de unidade, vai aí conforme nomenclatura de cada departamento regional, tá? Outra coisa bem importante aqui do cadastro de unidade operativa, credenciamento para oferta de curso técnico. Lá no certificado que é emitido para os cursos técnicos, alguns cursos tem que aparecer o número do credenciamento da unidade para esse curso técnico. Então, é nesta tela aqui que aparece esse número de credenciamento que permite à unidade oferecer cursos técnicos no seu estado, tá? Outra coisa aqui também, uma das abas bem importantes aqui, cadastro de dependência. Deixa eu destacar aqui também exatamente, cadastro de dependência. Lá na unidade, lá no cadastro, no Departamento Nacional, nós temos o cadastro da rede física. Neste cadastro da rede física, vocês têm que cadastrar as dependências das unidades operativas e antigamente o cadastro dessa dependência ele era encaminhado na produção. Então, por esta aba dependência, que nós temos aqui o código da rede física, que é a informação que ia para o Departamento Nacional na produção. Deixa eu abrir aqui até um cadastro, tá? Então percebam que eu tenho aqui, ó, nome, o tipo de dependência, se é um laboratório, se é uma sala de aula, se eu tenho cadastro de blocos e pavimentos na unidade, qual é a lotação mínima e máxima dessa sala. Aqui eu faço um destaque aqui para esse cadastro. No Mira, nós temos muitas regras de amarração. Então, por exemplo, eu vou abrir uma turma e eu vou dizer que essa turma vai ocorrer no Laboratório de Informática 302. Se na turma eu digo que eu vou querer colocar nessa turma 20 alunos nessa turma, só que na hora de distribuir os dias letivos eu coloco no cadastro do Laboratório de Informática 302 que só comporta uma lotação máxima de 15 alunos, o sistema vai te dar um alerta. Olha, você está tentando registrar aqui uma turma para 20 alunos numa sala que só compõe 15. Então ele vai te dar o alerta para que você refaça o cadastro ou da turma, diminuindo a quantidade de alunos, ou você distribua essa turma em outro ambiente que comporte esses 20 alunos, ou mesmo que você faça uma distribuição em grupos, e aí você vai mandar 15 alunos para esse laboratório e 5 alunos para outro laboratório, tá? Então lá no momento da distribuição de dias letivos, ele vai fazer esse cadastro. Outro ponto muito importante aqui dentro do cadastro das dependências, a data da desativação. Então, a gente sabe que ou por reforma de unidade, ou mesmo por... eu mudei, aquela sala antes era um laboratório e agora, por causa de uma mudança de interna, ele virou, por exemplo, um ambiente administrativo da unidade. Então, eu venho no cadastro do sistema e lanço aqui, ó, a data da desativação.
Há outro ponto importante aqui quanto a esse cadastro. Quando nós disponibilizarmos para vocês, nós já temos toda a documentação pronta do cadastro de mapa de sala, tá? A gente vai tentar já iniciar esse cadastro ainda, esse desenvolvimento ainda dentro desse ano, né? Quando o mapa de sala for entregue a vocês, uma das coisas do mapa de sala é vocês verificarem a taxa de ocupação da unidade operativa. Então, de forma visual, o gestor da unidade vai poder ver assim, olha, eu estou com a minha unidade operativa com 70% de ocupação no período matutino. Essa sala, esse laboratório, está com 30% de ocupação no período noturno. São informações que constarão dentro do mapa de sala e que serão baseados no cadastro das dependências feitas aqui no cadastro da unidade operativa. Então é fundamental que vocês, multiplicadores, sabendo que houve qualquer mudança numa unidade operativa, que vocês venham neste cadastro e mantenham esse cadastro atualizado para esses recursos funcionarem corretamente, tá? Um outro exemplo do cadastro aqui. Eu tenho aqui unidade móvel, por exemplo, que foi colocado aqui, 9.000, tá? Lá na distribuição dos dias letivos anteriormente, na turma organizada, eu precisava distribuir que aquilo ocorria na unidade móvel. Depois a gente mudou algumas regras, isso vai ser discutido depois, tá? Os ambientes externos, antigamente, eles eram cadastrados aqui. Depois isso foi mudado. Eu tenho que colocar o ambiente externo como um cadastro de pessoa jurídica. Então buscava-se aqui dessa informação. Outro ponto que vai ter impacto no cadastro do mapa de sala. Eu tenho aqui o horário de utilização da unidade. Então, das 8 ao meio-dia, das 14 às 22 horas. Isso aqui também vai ter impacto depois no cadastro do mapa de sala. Endereços. Aqui eu cadastro o endereço da unidade, isso depois aparece em correspondências. Eu tenho aqui a aba Conta Bancária. Aqui tem alguns destaques para serem feitos. O cadastro da conta bancária, ele influencia, por exemplo, na emissão de boleto bancário da unidade, ele influencia na integração Mira-MXM, ele influencia lá no PDV, quando eu coloco lá que algum cliente fez depósito para pagamento, ele vai buscar aqui do cadastro da conta bancária da unidade operativa para qual conta que foi feito esse depósito, porque depois, no momento da integração com o MXM, isso é influenciado, tá? Então, por exemplo, vocês multiplicadores mandam para a gente um erro muito comum que tem lá na integração Mira-MXM conta bancária não identificada no MXM. Como que eu soluciono esse problema? Olha aqui, o número da conta do MXM. No começo dessa integração acontecia muito o quê? Lá no MXM eu cadastrava 19.17.8 sem ponto e sem traço. Chegava aqui no Mira para fazer justamente esse depara, o pessoal da contabilidade cadastrava com ponto e com traço. Se aqui está com ponto e com traço, obrigatoriamente no MXM tem que estar com ponto e com traço, tá? Então esse depara tem que ser feito de uma forma bem certinha para isso. Por exemplo, emissão de boleto bancário. Eu tenho aqui, número do convênio. Tem regionais que o número do convênio ele é 1 por unidade operativa. Então, o código sequencial de emissão de boleto bancário ele é feito por convênio. Tem regionais que trabalham com esse código do convênio único para todo o regional. Então, até por questões de não pagar mais de uma taxa para o banco, né, de administração de conta bancária, eu tenho um único convênio por regional. Então, isso vai da forma de negociação e administração de cada regional. Então, novamente, eu quero pagar docentes. De que dinheiro que vai sair a conta para integração? Eu vou buscar aqui do cadastro da instituição, da conta bancária daquela unidade operativa.
tá? Por isso da importância desse cadastro aqui dentro da unidade. Outra coisa que nós temos aqui também, qual é o CNPJ da unidade operativa para aparecer em documentos emitidos pelo sistema? É daqui que eu vou buscar, tá? Desta aba de identificação da unidade. Parâmetros. Da mesma forma que a gente tem parâmetros que são cadastrados por regional, nós temos parâmetros que podem ser cadastrados por unidade operativa. Lá no wiki, quando a gente busca lá parâmetros, tem parâmetros que está indicado. Parâmetro aplicado por departamento regional, parâmetro aplicado por unidade operativa. Vou dar um destaque para um parâmetro aqui, ó. Uso de senha de supervisor financeiro, tá? Deixa eu até editar aqui para abrir melhor. Lá no PDV, nós temos o recurso do estorno. Ah, eu fiz um recebimento para a pessoa errada. Eu fiz a devolução para a pessoa errada. Eu quero fazer um estorno lá no PDV. Então, esse parâmetro aqui, ele vai determinar se para a realização de um estorno, tá, eu vou obrigar a senha ou não de um supervisor financeiro. O papel, né, do supervisor financeiro dentro da ferramenta. A equipe mira aqui por uma questão de segurança, nós recomendamos fortemente que todo e qualquer estorno no PDV seja feito mediante senha de um supervisor financeiro. A auditoria do Conselho Fiscal, ela não obriga, mas ela recomenda que também se utilize a questão do supervisor financeiro. Só que a gente sabe que tem regionais que têm unidades operativas tão pequenas que em determinado horário do funcionamento da unidade não é possível que se tenha a figura de um supervisor financeiro lá dentro. Então a gente configurou no sistema a criação desse parâmetro para que as demais unidades operativas o estorno é mediante o supervisor financeiro. Para aquelas unidades operativas que são muito pequenas e é necessário que se tenha um caixa, que não seja obrigatório a figura do supervisor financeiro, tá? Mas, novamente, alguns regionais têm optado para que essas unidades operativas pequenas, que não se tenha nem caixa, que se trabalhe por boleto bancário, que o cliente pegue esse boleto, pague na agência bancária, você não tem dinheiro na unidade, você até agrega segurança, até segurança mesmo para um roubo, um furto, alguma coisa, então que você nem coloque caixa. Mas, aqueles casos que é obrigatório ter o caixa, então você pode ou não obrigar a questão do supervisor financeiro, que é uma configuração, é um parâmetro da unidade operativa. Tá? Então esse aqui é um exemplo. O que mais que nós temos aqui? Também muito importante. No Mira, você pode configurar a política de desconto do departamento regional. Então eu vou lá no cadastro, nós vamos falar isso mais para frente, né, quando a gente for entrar no financeiro. Nós vamos falar aqui no Mira, você pode cadastrar o tipo de desconto, o número mínimo e máximo de desconto que eu posso dar para cada tipo de desconto. E aqui na unidade operativa, eu ainda posso dizer o seguinte: esse desconto ele é aplicado para essa unidade e pode não ser aplicado por outra unidade. Por qualquer motivo, seja este, tá? Eu posso fazer essa configuração e eu ainda posso dizer que aquele desconto pode ser aplicado ou não para aquela unidade até uma determinada data, tá? Outra configuração que nós temos aqui para a unidade operativa é a logomarca que eu quero que saia nos relatórios do sistema para esta unidade operativa. Então, um exemplo, quando nós tivemos, alguns anos atrás, a mudança da logomarca do sistema, a logomarca do SENAC, né? Os regionais tiveram um impacto mínimo em cima dessa mudança de logomarca em relação ao sistema. Por quê? Porque eles pegaram essa logomarca num padrão que a gente até coloca aqui para auxiliar, 189 por 61 pixels, tá? Então você configura a sua imagem
para este padrão e essa imagem será demonstrada nos relatórios do sistema. Nós tivemos, por exemplo, na época da Copa, né, os regionais que foram sede da Copa, eles queriam até como uma forma de estimular, né, o trabalho do Senac dentro da Copa do Mundo, alguns tiveram a sua logomarca modificada para um trabalho junto à Copa do Mundo. Então bastava vir aqui no cadastro da unidade operativa e fazer a mudança da logomarca. Todos os relatórios emitidos pelo sistema adotaram aquela logomarca durante o período da Copa. Nós também temos aqui a aba Integração, tá? Como a gente tem pelo Departamento Nacional, pela unidade operativa, nós temos dados que são dados assim que permeiam, né? São dados que regulam aí o trabalho, por exemplo, neste caso aqui da integração do Mira com o MXM, o código daquela unidade no MXM, o código daquela filial, o número da conta caixa, o número do fornecedor e a sigla do lote de integração que vai dentro do MXM. Nós temos aqui para a produção, qual é o código da rede física daquela unidade operativa lá no cadastro da rede física lá do Senac. Tá? Então, por aqui a produção que puxava isso. Nós temos aqui, para quem usa o caixa programado para o pagamento da assistência estudantil, código do convênio, tipo de compromisso e o código do compromisso. Então, dentro do cadastro da unidade operativa, nós temos aqui os cadastros básicos aí para este cadastro, para esse retorno. Também é uma tela que a gente recomenda que não fique aberta para todo e qualquer usuário. Nós recomendamos o uso apenas por multiplicadores, o uso apenas, por exemplo, para a integração, por exemplo, com contabilidade, com o pessoal do planejamento. Nós recomendamos aqui, ó, pensem o seguinte, parâmetros. Eu posso aqui ter uma falha de segurança no regional se esse cadastro estiver aberto aqui para todo e qualquer usuário. Conta bancária, eu posso aqui que apareça uma conta bancária indevida lá no PDV. Então, nós temos aqui recursos que somente pessoas de confiança realmente do regional que podem ter acesso a este cadastro. Dúvidas aqui quanto ao cadastro de unidade operativa? Ok, pelas respostas de vocês aqui, aparentemente não. Vou dar. E quando não... o Augusto do Pará está perguntando aqui. E quando não for unidade, mas seção? Augusto, me dê um exemplo, por favor. Eu acredito que seja o caso que outros regionais já tenham. Mas você deve estar perguntando assim, por exemplo... vamos pegar aí o próprio setor de gerência de suprimentos, né? Eu não sei se é isso, eu estou perguntando, por exemplo, do setor financeiro da administração regional. Perfeito. Vamos pegar um exemplo, Augusto. Nós temos regionais que eles têm cadastro, eles têm, por exemplo, um PDV único no regional, que faz as devoluções de receita. Então, por exemplo, eu tenho ali toda e qualquer devolução que eu quero fazer por aluno, ele só vai sair daquele PDV, é o único que tem dinheiro suficiente para fazer essas devoluções, tá? Então, neste caso, o setor financeiro da administração regional, eu posso vir aqui no cadastro da unidade operativa e também cadastrar esse setor financeiro aqui nesse mesmo cadastro, tá? Qual que é o cuidado que o regional tem que ter? Eu não vou criar turma para esse setor financeiro, eu não vou criar dependência, sala de aula para esse setor financeiro, tá? Mas eu uso esse cadastro de unidade operativa justamente para esse uso. Por que isso? Porque lá, por exemplo, no centro de custo, eu vou vincular o centro de custo para esse setor financeiro.
Por exemplo, pagamento de docentes. Eu quero que saia para um centro de custo específico. Então eu uso esse cadastro. Então, esses setores administrativos do departamento regional, por exemplo, podem ser cadastrados aqui dentro do cadastro da unidade operativa. O que eu recomendo nestes casos, tá? Por exemplo, aqui, ó, conta única no sistema de rede física, vai ficar em branco, não vai ter cadastro para isso, tá? Dependência, vai ficar em branco. Por quê? Lá no mapa de sala, eu não vou contar isso aqui como um cadastro de rede física, tá? Lá na produção, eu não vou usar isso daqui como uma rede física cadastrada lá dentro, tá? Mas alguns regionais generalizaram esse uso e utilizam essa tela aqui para este cadastro. Respondido? Ok. Mais alguma dúvida quanto ao cadastro de unidade operativa? Cadastro de unidade operativa, exatamente? Não? Bom, dentro da nossa pauta aqui, para fechar a nossa manhã, eu tenho o cadastro de unidades móveis. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu não sei se eu estou com acesso aqui ao cadastro de unidade móvel, só um momentinho. O Augusto está fazendo uma pergunta aqui. Na tela cargo, cargo nos setores tem definição para unidade operativa e departamento regional. Departamento regional, não preciso usar? Deixa eu voltar lá, Augusto, só um momento. Para entender melhor a sua pergunta. Na tela cargo, atividade econômica, descrição, menu 1, auxiliares administrativos e financeiros. Augusto, eu não sei se você está com o microfone aí, se você puder abrir o seu microfone e explicar melhor para a gente, por gentileza. Não entendi a sua pergunta. Está sem microfone. A tela cargo nos setores. Opção cargo nos setores. Deixa eu pegar aqui, Augusto. Você tá olhando a tua base, né, Augusto? Deixa eu acessar lá, só um momento. Pela lei, né, que sempre acontece, na lei de Murphy, eu só vou acertar o IP de acesso na última.
Bom, vamos lá. Então, cargo nos setores. Esse cargo nos setores, Augusto, se não me engano, você vai usar aqui, ó, na parte de opção de contrato de trabalho. Espera aí que eu já vou te mostrar. Aqui, ó, eu tenho o cargo aqui, ó. Na parte de opção de contrato de trabalho, ó, eu tenho o gerente da unidade. Então, esse cargo nos setores, você vai usar lá na opção de contrato de trabalho para dizer qual é o cargo daquele funcionário dentro do regional, tá? Então, o uso é para essa parte aqui de opção contratual. Eu não uso isso lá no cadastro de unidade operativa. Respondida a pergunta? Ok. Então, voltando aqui, então, aproveitando que eu já estou no Banco do Pará aqui, então, vou utilizar aqui o Banco do Pará para o nosso exemplo, tá? Deixa eu ver se aqui eu tenho acesso ao cadastro de unidades móveis aqui. Então, é bom que eu já estou dando até um exemplo para vocês aqui de uma configuração de ação por grupo de usuário. Só para reforçar para vocês, ó, aqui embaixo, vamos dizer aqui, o Mira tem algumas legendas aqui embaixo, que é importante que vocês saibam o funcionamento de cada uma. Aqui eu tenho o nome do banco que eu estou acessando, o banco fisicamente, tá? Nós, por padrão, aqui nós temos DB Mira, a sigla do regional. Então, se eu estiver acessando um banco de produção, vai estar aqui, DB Mira PA. Como eu estou acessando um banco de teste, DB Mira PA underline import, de importação. É a base de teste, tá? O sistema está online, então como ele é um sistema multicamada, ele fica de tempo em tempo indo lá no servidor verificando se a conexão com o servidor está ativa, tá? Então a conexão está ativa, sem problema. A qual grupo eu, usuário que estou logado, pertenço? No caso, o grupo administrador, tá? Eu tenho aqui, ó, o nome do servidor de aplicação na qual eu estou usando. Isso aqui é mais para a equipe de desenvolvimento, para ver se está certinho mesmo. Aqui eu tenho a versão do sistema. E um detalhe para a versão. Eu tenho aqui, ó, tecnologia 2. A gente já está na segunda versão de conexão com o banco de dados. Eu tenho a versão do aplicativo 77, release 0. E eu tenho aqui, ó, a versão do código de desenvolvimento. Então, se eu hoje for na minha gestão de desenvolvimento, aqui interno na equipe, e eu for buscar o código fonte que gerou esta versão, que foi disponibilizado para vocês, basta eu buscar o código 14.219, que eu tenho exatamente o código que foi disponibilizado para trabalho de vocês. Então, a gente tem uma gestão de configuração aqui interna que permite a gente ir, mesmo com versões anteriores, buscar aquilo que foi desenvolvido, aquilo que foi entregue para vocês e fazermos aqui um comparativo de código-fonte do sistema. Aqui também tem o quê? O Mira trabalha com uma DLL de compactação de pacotes. Mesmo aí, ó, os regionais do norte, que a gente sabe que o link de internet não é dos melhores, a gente desenvolveu, né, uma DLL de compactação de pacotes, que quando vocês dão qualquer comando aqui na versão cliente, quando vai sair para o servidor,
ele compacta o pacote de comunicação, manda para a versão servidora, lá esse pacote é descompactado, então com isso a gente ganha em performance do uso da ferramenta, tá? Então eu gosto de dar um exemplo aqui, ó, a tela de apoio atendimento. A gente vem na tela de apoio atendimento, sem usar muitos filtros aqui nessa tela. Eu mando localizar, ele me traz aqui, ó, 31 registros. Olha o leque, a quantidade de informações que tem nesta tela, e ele é quase instantâneo aqui para a gente, a quantidade de registros que traz nessa tela. Então, mesmo eu tendo aí uma internet que não é das melhores, vamos pegar exemplos aí, que eu posso citar nomes sem problemas. Roraima, alguns locais aí do Acre, alguns locais aí do Amapá, do Amazonas mesmo, né? Nós temos aí locais que a internet ela é bem precária nesse ponto, né? O Ricardo aqui está nos sinalizando no Amazonas. Então, a compactação de pacotes nos auxilia muito nesse sentido, tá? Se a gente for fazer uma medição interna na nosso tráfego de rede interno, ele não ocupa nem 15 kbytes. O Amapá está pedindo para não espalhar, né? Ok? Então, ele não usa nem 15 kbytes de conexão aí, de rede interna para esse tráfego de dados aí entre a versão cliente e o aplicativo servidor aí dentro, tá? Então, a compactação de pacotes aí para isso. E aí eu tenho aqui o meu login de acesso. Então, voltando aqui à tela de ações para o grupo de usuário, eu tenho o grupo 1 administrador, eu localizei aqui, ó, o cadastro de unidade móvel. Percebam aqui do lado que eu, como do grupo administrador, não tenho acesso nenhum aqui à tela de unidade. Eu vou permitir aqui todos os acessos à tela de unidade móvel para mim. Percebam que está até em amarelinho o ícone aqui do lado. Eu vou gravar esse acesso. Só que, como eu não tinha acesso, para o sistema agora atualizar o meu acesso a essa tela, eu vou sair do sistema. Aí realmente eu tenho que fechar o Mira. Vou pegar, vou acessar novamente. Este recurso aqui vocês não conhecem. Ele é um recurso que ele é interno à equipe de desenvolvimento. Teve um colega multiplicador uma vez que ele queria me torturar para liberar aqui o acesso, né, para como que eu acessava outras bases de dados, tá? Mas até por uma questão de isonomia, né? A gente brinca aqui, mas por uma questão de isonomia, de independência administrativa, cada regional tem acesso à sua base de dados exclusiva. A gente tem até em estudos aí, né? O Departamento Nacional ele defende a ideia que nós deveríamos ter um cadastro de pessoa física e pessoa jurídica única para todo o convênio. Então, como nós somos hoje o Juliano, que apresenta o mesmo CPF em qualquer parte do Brasil, nós temos aí, por exemplo, Pernambuco tem um município que ele é bem na fronteira de Pernambuco com, eu não lembro qual é o outro estado. Então ele separa, o Senac basicamente, um município do outro, ele é separado só por uma ponte, né? Então, teoricamente, eu poderia ir na unidade do Senac no município, fazer um curso, e se eu quiser, eu posso ir no outro estado, que é só atravessar a ponte, para fazer outro curso. Então, por mais que os dois estados, por exemplo, se os dois estados utilizassem o Mira, eu teria que fazer o cadastro do Juliano como aluno em Pernambuco e fazer o cadastro do Juliano novamente no outro estado. Então, o Departamento Nacional está até em estudo, ele defende que a gente deveria ter um cadastro único de pessoa física. Então, nesse caso em especial, nós teríamos uma replicação de dados de pessoa física de uma base para outra. Contudo, administrativamente, nós sabemos que o Senac, ele, nos estados, ele tem o seu diretor separado, ele tem a sua autonomia administrativa. Então, esse recurso que vocês estão vendo aqui, de eu selecionar qual é a base, qual é o estado que eu estou acessando, somente a equipe aqui tem acesso, e assim mesmo a gente usa isso
só para desenvolvimento e para suporte aí aos regionais, tá? Então, aqui a gente também digita qual é o IP de acesso do servidor de aplicação que vocês, cada um, acessa. Com isso, lá dentro do regional, a gente faz um balanceamento de carga de acesso lá dentro do servidor. Então, por exemplo, o Pará, ele acessa num servidor aqui com o IP. E aqui, como a gente está também numa equipe de desenvolvimento, a gente consegue acessar o sistema mesmo com uma versão do Mira desatualizada. Vocês não têm esse direito aí dentro. A gente garante que vocês sempre vão estar com a última versão do sistema. A gente consegue acessar com uma versão para suporte ou para desenvolvimento desatualizada no sistema. Então, novamente, agora eu acessei o sistema. Se eu for procurar aqui, agora eu vou ter acesso ao cadastro da unidade móvel. Eu só não lembro qual menu que ele estava. Deixa eu localizar aqui. Deixa eu só ver aqui onde que ele estava. Menu 1, auxiliares. Isso aqui é outra coisa também que o sistema permite, tá? Cada ação dessa daqui, eu posso configurar em qual menu que ele quer que apareça, tá? Via de regra, eu percebo que vocês regionais nem utilizam esse recurso aqui, o que para nós, a equipe de desenvolvimento, é bom, porque ele acaba padronizando até o acesso nosso, como equipe de desenvolvimento, em todos os regionais, tá? Então, é até um recurso que eu brinco com o pessoal, né? Use com moderação, né? Então, auxiliares, eu tenho aqui o cadastro de unidades móveis. Dentro do cadastro de unidades móveis, nessa base de teste não tem nenhuma cadastrada. Vamos cadastrar aqui rapidinho. Aqui eu cadastro o nome, eu coloco o código da unidade móvel no sistema Senac, era aquele código que vai lá na produção para dizer qual era o cadastro, por exemplo, lá na produção. E aqui tem uma particularidade, ele pede a placa, né, da unidade móvel para fazer, vamos dizer assim, até uma certa diferenciação com as demais unidades. Quando o pessoal do Senac Amazonas foi cadastrar aí a Balsa Escola, né, aí no Amazonas, a gente teve até uma coisa curiosa na época, porque esse cadastro da placas, a gente teve que deixar ele para não ser obrigatório, né? Antes ele era obrigatório, mas com o advento aí da Balsa Escola aí no Amazonas, Balsa não tem placa, né, até onde eu sei. Então a gente teve que tirar esse cadastro obrigatório aí da placa. Qual é o impacto do cadastro da unidade móvel? Esse número do cadastro, ele ia na produção, né? Lá antigamente, ele ia na produção, fazendo referência aí na produção, esse código aqui. E se vocês, não sei se é do dia a dia de todo mundo, mas lá na tela da turma organizada, quando uma turma ela for realizada na unidade móvel, eu tenho que localizar aqui, ó, na turma, eu tenho que dizer aqui qual é a unidade móvel e em qual localidade que essa unidade móvel está, vamos dizer assim, sediada naquele momento. Percebam que não existe uma ligação direta entre unidade móvel e unidade física, porque a gente tem a lógica dentro do sistema que por aquela unidade ser móvel, como o próprio nome diz, ela pode rodar todo o estado. Hoje, por exemplo, ela está fazendo uma turma aqui de Campo Grande, vinculada à unidade operativa de Campo Grande, mas amanhã ela está mais próxima a uma turma, por exemplo, de Dourados, que é um município aqui a 200
200 e poucos quilômetros aqui da capital. Então, lá naquele momento, ela está executando uma turma que fisicamente é da unidade operativa de Dourados. Ou, por exemplo, aqui, ó, é da unidade operativa de Belém. Mas, naquele momento, a unidade móvel está sendo, a turma de Belém está sendo executado na unidade móvel. Ou mesmo aí em Amazonas, né? A balsa escola, conforme ela anda aí pelo estado, conforme a proximidade, ela vai executar essa maleabilidade aí. O pessoal da equipe aqui está me lembrando o seguinte, né? Os dados da produção agora. Então, por mais que a gente tenha aqui o cadastro da rede física e o cadastro da rede móvel, que hoje ele não é mais enviado lá na produção, mas nós temos o arquivo que vai para o MEC. E no arquivo que vai para o MEC, essas informações de cadastro de rede física, vou voltar aqui, e cadastro de rede móvel, então aqui ó, o cadastro da unidade móvel, e aí vamos pegar aqui novamente o cadastro da unidade operativa, lá na aba integração GP, tá? Esses cadastros de rede física e rede móvel, por mais que hoje eles não estão sendo enviados na produção, mas eles serão enviados no arquivo que será enviado para o MEC. Então, outro cadastro que também, se não me engano, vai no cadastro para o MEC. Cadastro do ambiente da rede física, se não me engano, vai lá também, tá? Então, esse cadastro, ele é de, assim, extrema importância dentro do sistema. Outra coisa que eu destaco para vocês, gente, mudou laboratório, mudou sala de aula, eu coloquei mais 2 cadeiras numa sala de aula. Vem aqui no cadastro de dependência, edita, pega aquela sala de aula e aumenta a lotação máxima daquela sala de aula. Percebam, isso aqui impacta lá na matrícula. Isso aqui impacta lá na distribuição de dias letivos. Tá? Se lá na matrícula, eu, por exemplo, vou pegar esse caso aqui, ó, 35 alunos para essa sala. Eu estou tentando colocar o 36º aluno lá na matrícula. O sistema vai me dar um alerta ou mesmo me bloquear conforme parâmetro. Tá? Então, esse cadastro aqui, ele é fundamental para o regional. Para o sistema, ele norteia diversas regras de trabalho dentro do sistema. Gente, para nossa pauta agora de manhã, nós estamos aí até dentro do horário, com 15 minutos de antecedência aí ainda para o nosso horário. Deixo aberto para vocês aí sobre controle de acesso, cadastro de unidade operativa, cadastro de departamento regional e cadastro de unidade móvel. Alguma dúvida que eu possa auxiliar vocês? Para o Pará, por enquanto, está ótimo. Como você conseguiu o microfone, Augusto? Quer relatar alguma coisa? Fica à vontade. Ricardo do Amazonas. O Augusto está sinalizando aqui que houve uma reestruturação profunda na estrutura organizacional, né? Então ele está trabalhando nessa readequação dentro do Mira. Foi alterado seções administrativas, cargos e funções. Realmente, Augusto, é um trabalho quando acontece esse tipo de coisa dentro do regional. A gente até coloca à disposição aqui a equipe se tiver alguma dificuldade nesse sentido. E só que assim, eu reforço, é de extrema importância essa reestruturação. Porque, como a gente viu, como a gente demonstrou aqui, né, você tem diversos reflexos dentro do regional
que impactam dentro do sistema, até para validações do sistema, né? Documentos escolares e por aí vai. Então, posso até dizer, né, bom trabalho em relação a tudo isso, porque realmente é um trabalho grande. O Amazonas está perguntando aqui o seguinte: nossas unidades móveis estão cadastradas como unidade física. Ricardo, isso desculpa até eu dizer dessa forma, mas é uma falha, é um erro, tá? Porque vocês, vamos pensar na produção, qual é o maior impacto? Na produção, se vocês percebiam no momento antigo da produção, toda turma, toda produção, ela é vinculada a uma unidade física. E aí eu tinha um campo a mais dessa turma que fazia relacionamento com a unidade móvel. Então, provavelmente, no departamento regional, no departamento nacional, na produção até o mês anterior, provavelmente vocês não tinham nada registrado na unidade móvel. Então, o que eu recomendo fortemente para vocês agora? Inativem as unidades físicas, que são, na verdade, unidade móvel. Você vai vir aqui, ó, no cadastro de unidade operativa, tá? Aqui, para mim, ó, eu tô sem acesso. Mas lá deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Lá no controle de acesso, excelente pergunta aí do Amazonas. Lá na ação para o grupo de usuário, provavelmente para o grupo administrador, tá? Eu recomendo que isso não fique aberto para todo mundo, fique aberto assim para uma ou duas pessoas em específico no regional. Vocês vão localizar aqui o cadastro de unidade operativa. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, permissão de alteração do nome da unidade, bem aqui no cantinho. E eu tenho aqui, ó, alteração da situação da unidade operativa. Percebam que está até desmarcado. Eu vou marcar os dois para mim, tá? Vou gravar. Deixa eu sair do sistema e entrar novamente. O que eu recomendo aí para vocês, Ricardo? Vocês vão liberar aquelas duas ações lá para vocês, se já não tiver no cadastro da unidade operativa. Só que eu recomendo vocês liberarem aquilo não por grupo de usuário, mas por usuário em específico. Vocês vão vir aqui, ó, na ação para o grupo de usuário, vão mudar aqui para usuário, vão cadastrar aqui, ó, vão liberar, por exemplo, só para o Rui. Vão pegar o acesso aqui do Rui, tá? Eu não sei qual que é o usuário que ele acessa. Vão liberar aqueles dois acessozinhos lá por unidade operativa. Depois, vocês vão vir aqui no cadastro de unidade operativa. Ó, percebam que agora está aqui, ó, ativo ou inativo. Então, para aquelas... Alagoas, eu já vou responder a tua pergunta. Para aquelas unidades que vocês sabem que são unidades móveis e estão cadastradas como unidades físicas, vocês vão inativar aquelas unidades e vocês vão cadastrar depois aquelas unidades como unidade móvel, tá? Com o código certinho, tudo certinho, tá? Essa produção que já foi enviada anteriormente... Aí eu recomendo vocês ligarem para a prospecção lá no Rio de Janeiro e conversar com eles, se assim vocês desejarem modificar isso, tá? Isso irá influenciar nos cursos que estão acontecendo? Não. Aquilo que está acontecendo vai continuar sem problema nenhum. Quando vocês inativarem a unidade operativa, o que vai acontecer? Na unidade operativa, ele não vai deixar que você façam novas turmas, mas aquela que está em execução, eles vão deixar isso acontecer, tá? Então chega aqui depois e inativa. Seria possível simular um cadastro de unidade remota? O pessoal do Alagoas está perguntando, tá? Pessoal, unidade remota, como que a gente encara unidade remota no Mira?
a gente segue a regra da produção, tá? Na produção, o que era uma unidade remota, tá? Na produção, era o código da dependência 9000. Então, como que funciona para o MIR uma unidade remota? Eu vou cadastrar... o Augusto está perguntando aqui, né? Se o curso for em salas específicas, por exemplo, igrejas, espaço comunitário, etc. Vamos entender o seguinte, Pronatec agora foi o melhor exemplo, tá? A grande maioria dos regionais faziam parcerias com as prefeituras cediam espaço físico e o Senac entrava com espaço com docentes, com o know-how de educação, tá? Então, como que tem que acontecer nesses casos? Tá? No Mira, como que a gente entende unidade remota? Unidade remota para o Mira, ele é uma pessoa jurídica, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui pessoa jurídica, vamos pegar aqui no Pará, se eu tenho uma sorte aqui, ó. Eu vou pegar aqui, vamos ver se eu acho aqui uma Unimed da vida, pronto. Eu vou pegar aqui o cadastro da Unimed, tá? Vamos pensar que isso aqui serve para unidade remota e serve também para curso in company, tá? Vamos pensar que eu fechei uma parceria com a Unimed lá no Pará e eu vou pegar o meu docente e vou mandar lá para a Unimed fazer o meu treinamento. Eu vou pegar o meu docente e vou mandar lá para um município que não tem uma unidade física do Senac. Vamos pensar que é o seguinte, Belém, tem algum município a 50 quilômetros de Belém, que eu vou pegar, a minha turma vai ficar vinculada à unidade de Belém, mas o meu docente vai lá nessa unidade remota dar aula. Aonde que ele vai dar aula lá? Ele vai dar aula na escola municipal X. Eu vou chegar aqui na pessoa jurídica, vou cadastrar aqui, escola municipal X. Qual o CNPJ dessa escola, se eu tiver, quem é o responsável, tá? Vou anotar aqui o telefone, o histórico de contato, vou anotar o endereço certinho dessa, ó, por exemplo, aqui em Santarém, ó, vou cadastrar aqui certinho, e olha o impacto aqui, ó. A cidade dessa unidade, ela vai impactar em estatísticas para isso, tá? Eu vou pegar aqui a localidade desta unidade, tá? Então, eu cadastrei aqui o meu endereço, cadastrei aqui o meu CNPJ, posso vincular aqui uma conta bancária para qualquer tipo de pagamento, e olha o detalhe aqui, ó, dependência. Eu vou dar aula. Vamos pensar uma unidade remota que a prefeitura me cedeu, que era uma escola com 5 salas de aula. Então, olha aqui, ó. Eu vou chegar aqui e vou cadastrar aqui, ó, as 5 salas de aula daquela unidade, tá? Porque feito isso, lá na turma, no momento de distribuir os dias letivos, deixa eu pegar aqui para ficar bem didático para vocês, lá na turma, deixa eu pegar aqui uma turma em execução, deixa eu ver se eu dou sorte aqui, ó. Peguei uma turma encerrada. Bom, aqui eu só estou pegando turmas encerradas, mas aqui na turma, no momento de distribuir os dias letivos, nós vamos passar por isso na terça-feira, em vez de eu colocar que a minha aula vai ser na unidade operativa, eu coloco que essa aula vai ser feita na pessoa jurídica. Então, para a produção, eu entendo que é o código 9000, porque ele está sendo numa pessoa jurídica. Para o sistema, eu estou entendendo que aquilo é uma unidade remota. Então, eu não sei se eu respondi para vocês. Então, igrejas, espaços comunitários, entendam, se não é numa unidade física do Senac, cadastrado na rede física, qualquer coisa fora isso é uma unidade remota
que eu tenho que cadastrar o nome desse local como uma pessoa jurídica e dentro do cadastro dessa pessoa jurídica eu vou cadastrar a sua sala, a sua dependência como unidade física, tá? Aqui, ó, para ser feito isso. Respondido a dúvida de vocês? O pessoal lá de Porto Velho está perguntando: em uma empresa de médio porte, onde há laboratório de informática, é possível abrir uma turma dentro desta empresa? Porto Velho, como que funciona nesse caso? A turma, ela vai ser vinculada à unidade de Porto Velho. Na pessoa jurídica aqui no Mira, eu vou cadastrar o nome dessa empresa. Aqui na dependência, eu vou fazer o cadastro. Aqui na dependência, eu vou fazer o cadastro como laboratório de informática. E lá na turma, que é de Porto Velho, no momento da distribuição do dia letivo, eu vou dizer que, em vez daquele dia letivo ser na unidade operativa, eu vou distribuir ele na unidade física, da pessoa jurídica, empresa XX. Não sei se eu respondi, se entenderam bem a minha resposta. Enquanto Porto Velho responde aqui, ó, reforço o entendimento. Se não é uma sala, se não é uma dependência de uma unidade do SENAC, uma unidade cadastrada na rede física do SENAC, qualquer coisa fora isso deve ser em uma dependência de uma pessoa jurídica, tá? E lá na turma, com a exceção para a unidade móvel. A turma pertence a uma unidade física, mas ela vai ser executada numa unidade móvel. Tudo bem até aqui, senhores? Boas as perguntas até agora. A gente vai reforçar até esse assunto quando a gente for falar de distribuição de dias letivos. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar a nossa manhã faltando um minutinho para o nosso cronograma. O Bruno está perguntando aqui. Quando é aberta uma turma, qualquer unidade pode selecionar que a turma é na unidade móvel ou a unidade móvel tem que estar designada à unidade? Não. Qualquer unidade pode utilizar aquela unidade móvel. É o que eu falei. Dentro do Mira, a gente entendeu que por ser uma unidade móvel, ela pode rodar qualquer parte do estado. Então, o detalhe é, como a turma ela é vinculado à rede, à unidade realmente do SENAC, então, eu abro a turma para aquela unidade X, mas ela vai ser executada nas dependências da unidade móvel. Então, não existe, Bruno, uma amarração entre unidade física e unidade móvel, tá? Eu posso usar aí qualquer coisa nesse sentido, tá? Mais alguma dúvida, senhores? Então, sem nenhuma dúvida, reforço então, agradeço esse primeiro momento, tá? Para o pessoal que não está ainda conseguindo acessar, eu vou propor agora, no começo da tarde, eu vou ligar para esse pessoal e aí a gente faz os testes, ok?